Olá, meu amigo investidor, bem-vindo ao 14º episódio da nossa série Construindo Riqueza do Início ao Legado. João Paulo Ferreira aqui, assessor de investimentos e planejador financeiro. Bem, nas últimas semanas você aprendeu nos nossos últimos vídeos a otimizar sua riqueza aqui no Brasil, a ser de forma mais eficiente, com renda fixa, a selecionar os fundos, escolher a melhor forma de se investir em imóveis. Mas hoje vamos quebrar um pouco essa barreira e olhar para o que eu chamo de necessidade estratégica. Para o investidor de alto patrimônio, ou que está construindo o seu, é de extrema importância, que é a diversificação internacional. A maioria das pessoas ainda mantém 100% ou a grande maioria do seu capital exposta ao risco local, ao nosso risco Brasil. Mas hoje eu vou te mostrar o porquê você precisa expandir os seus investimentos para o exterior e como fazer isso de forma inteligente, protegendo seu capital da volatilidade da nossa moeda. Caso você não saiba, não é o dólar que oscila com toda essa força que a gente vê por aí, essas notícias diárias que a gente vê, mas sim o nosso real, que tem toda essa volatilidade e com o tempo acaba se depreciando, ok? Vamos lá entender por que olhar para fora, Qual que é a ideia da blindagem cambial? Quando a gente pensa em investimento internacional, isso deveria até ser encarado, eu diria que como obrigação e não como uma mera opção. E eu vou te dar 3 grandes motivos para que você pensar em diversificar seu portfólio. O primeiro motivo é a proteção cambial, tá? E por que isso é importante? Primeiro porque o seu poder de compra, ele não é medido em reais. Então, se você sonha com viagem internacional, educação dos filhos no interior, ou talvez a compra de um ativo global, você precisa de ter parte do seu patrimônio em uma moeda forte, como dólar ou euro, por exemplo. Então, quando o real se desvaloriza, que acaba sendo uma constante histórica, a gente sempre teve esse movimento de depreciação do nosso real, a sua riqueza em dólar acaba preservando valor. Isso acaba sendo uma blindagem contra essa volatilidade da nossa moeda aqui, do nosso real, certo? Segundo motivo é o acesso aos melhores mercados. Então, as maiores, as mais inovadoras, as mais lucrativas empresas do mundo, que estão mudando o planeta, como as gigantes de tecnologia, estão listadas fora do Brasil. Então, ou seja, investir no exterior é ter acesso a um universo de oportunidades e a setores que simplesmente não existem ou não são tão maduros por aqui no Brasil, como Apple, Amazon, Google, Facebook, Meta, enfim, todas essas empresas que são relevantes fora, nos Estados Unidos, Europa, por aí vai. Por fim, a descorrelação e estabilidade. O mercado global, ele não se move exatamente da mesma forma que o mercado brasileiro. Então, quando o Brasil passa por uma crise política ou econômica, os mercados globais podem estar num momento de alta. E mesmo que esteja numa crise global, é muito provável que ela vai acabar nos atingindo, inevitavelmente, fazendo com que o nosso mercado caia. E o dólar se valorize, já que ele acaba sendo moeda utilizada muito como hedge, aquela estratégia de proteção. Então, essa descorrelação é o que de fato te dá a diversificação que a gente viu em outra aula algumas semanas atrás, suavizando esses altos e baixos da sua carteira. Bom, como acessar o mundo, como acessar um investimento no exterior? Para o investidor brasileiro, existem basicamente 2 formas inteligentes de acessar o mercado internacional. A primeira é investindo aqui no Brasil, sem ter que mandar dinheiro para fora, via ativos locais. É o caminho mais simples, mas não é o mais indicado. E eu vou te explicar por quê. Quando a gente pode investir via BDRs, então nada mais é do que são recibos de empresas estados lá fora, a gente já falou deles, é o jeito mais fácil de comprar uma fatia de empresas estrangeiras, como Apple, Amazon, Google, aqui na Bolsa Brasileira. A compra é em real, mas o ativo subjacente está atrelado ao desempenho em dólar. Outra opção aqui no Brasil seria a compra via ETFs internacionais, são aqueles fundos de índice, que a gente também já explicou, negociados e que replicam o desempenho dos mercados globais, como o S&P 500, ou algum índice de tecnologia específico. Não é uma diversificação global instantânea, é uma ideia interessante, mas a gente poderia acessar os ETFs lá fora, então seria talvez uma maneira mais inteligente. A terceira maneira, ainda acessando aqui no mercado brasileiro, é via fundos de investimento que têm exposição no exterior. Então, são aqueles fundos multimercados, fundos de ações, que têm mandato para alocar uma parte ou até todo o capital dele lá fora. Então, você delega a gestão para o fundo, delega toda aquela burocracia que você vai ter para se investir, só que o seu dinheiro ainda está concentrado no Brasil. Embora o fundo ele tenha uma exposição ao ativo lá fora, o seu dinheiro ainda está concentrado no Brasil.
Bom, a segunda maneira que eu de fato recomendo, né, que é por meio de uma conta de investimento diretamente no exterior. Aqui seria para mim o caminho, digamos assim, mais sofisticado. O que você vai fazer, na verdade, é que abrir uma conta, né, realmente lá fora, na corretora fora do país. Você precisa enviar o dinheiro, né, via câmbio, né, você vai comprar dólares, você faz aquela remessa, né, então você investe diretamente em ações, em títulos, em fundos, ou até os próprios ETFs que a gente citou, ETFs americanos, europeus e por aí vai. Né, e sim, de fato, está fazendo diversificação geográfica. Qual que é a vantagem aqui? Essa é a forma de ter aquela propriedade direta dos ativos em uma moeda forte. Então, e o acesso a um leque muito maior de oportunidades. Então, além disso, você sai desse risco Brasil do seu portfólio, né? Então acaba sendo uma estratégia ideal para a construção do seu legado em dólares por longo prazo e pensando inclusive na sua sucessão, já que lá você consegue utilizar alguns mecanismos para blindar desse custo sucessório que a gente até vai falar dele em outras aulas. Bom, a ideia aqui da estratégia de alocação global. Quando a gente fala em diversificação internacional, não é sobre fugir do Brasil. Não é essa a ideia, né? Mas é sobre otimizar e proteger a sua riqueza. A alocação ideal internacional, acho que a gente conseguiria elencar em alguns pontos. Né? Primeiro, a gente não deve pensar em alocação concentrada num único país. Não necessariamente é preciso ser limitado aos Estados Unidos. Então, olha para a Europa, Ásia, outros mercados emergentes, outros países envolvidos. Então, a diversificação realmente deveria ser global. Um outro ponto interessante também seria fazer uma alocação focada em alguns temas de longo prazo. Então, invista em ativos que representam tendências globais e seculares. Vou dar exemplo. A tecnologia, que agora está muito em voga, muito em alta, saúde, energia verde. Esses são motores de crescimento do futuro para a sociedade. Então, dificilmente serão setores que serão esquecidos ou que terão pouca relevância no longo prazo. Né? Esses realmente são setores muito perenes. Bom, pessoal, como vocês viram aqui, a gente fez uma breve introdução ao mercado internacional. Vocês viram que ter uma parte do seu patrimônio investido fora do Brasil é uma decisão de inteligência financeira, né? E segurança patrimonial. Talvez uma das melhores formas de proteger tudo aquilo que você já conquistou e garantir que seu capital cresça na mesma velocidade das maiores economias do mundo, tá? O vídeo de hoje era isso. Se você gostou do conteúdo, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e ative as notificações. Bom, vamos lá. Na próxima semana a gente vai falar sobre um dos assuntos que eu diria um dos mais estratégicos do terceiro módulo, né, que é ali o de planejamento sucessório. Então, para garantir que seu legado seja de fato transferido para as próximas gerações de forma rápida, eficiente e com o menor custo tributário possível, você não pode perder essa aula, ok? Bom, até semana que vem e até lá!